Legal. Como provar o dano moral em audiência? Como que tudo vai acontecer aqui na nossa aula? Isso é importante que você saiba. Eu estou dando essas boas-vindas, pedindo desculpa pelo atraso, né? Vou entrar de cabeça no conteúdo e peço que você guarde as perguntas para o final, tá? Quem é aluno do meu treinamento Expert em Audiência vai poder mandar para mim no nosso e-mail do aluno qualquer tipo de pergunta que você tenha, que você queira me fazer, tá bom? Mas quem está ao vivo no final da aula também vai perguntar. Eu sempre ressalto, se você é aluno do treinamento, você sabe que você tem acesso a mim a qualquer momento e quantas vezes você quiser. No final da aula ou durante a aula, você pode usar o nosso e-mail do aluno e encaminhar qualquer dúvida que você tiver. Ah, professor, eu não posso assistir ao vivo, essa aula vai ficar gravada? Eu vou deixar ela gravada por alguns dias nas redes sociais, mas para os alunos do treinamento Expert em Audiência, ela vai ficar para sempre lá na nossa área do aluno, tá bom? Lá no nosso módulo 5 tem as gravações de todas as lives que eu faço e essa gravação vai ficar lá. Então, você que está me acompanhando e ficar até o final, eu vou te mostrar como que você faz para ter acesso ao mapa mental que eu estou usando para amparar essa aula, tá? Então fica comigo até o final. Eu quero que você desligue agora o modo mimimi. O que é desligar o modo mimimi? Esquece de colocar no comentário qualquer pré-julgamento que você está fazendo sobre essa aula, ou que você venha fazer sobre essa aula, qualquer pré-julgamento sobre aquilo que eu vou falar ao longo dessa aula, deixa a aula terminar, raciocina sobre tudo aquilo que eu vou apresentar para você, e depois que eu tiver apresentado todos os meus argumentos, aí sim você pode fazer o seu juízo de valor, falar se você gostou, se você não gostou, mas por enquanto desliga o modo pré-julgamento. Apenas ouve tudo aquilo que eu vou falar. Um alerta. Todas as vezes durante a aula que eu falar, atenção, alerta prático, presta atenção, que é alguma coisa que eu vou te ensinar que diz respeito à minha vivência, aquilo que eu venho trazendo ao longo da minha vida prática e que eu acho que é muito importante para você. Presta atenção, então, sempre que eu falar, alerta prático, porque aí eu tenho alguma coisa muito importante para poder te ensinar. Bom, o tema da nossa aula é como provar o dano moral em audiência. Mas antes de saber como provar o dano moral em audiência, a gente precisa tratar ainda aqui rapidamente sobre o que é o dano. Afinal de contas, as pessoas têm errado no básico, têm errado em justamente saber o que é o dano. E o dano nada mais é do que um pressuposto da responsabilidade civil. Quando a gente quer responsabilizar alguém pela prática de algum ato ou pela ocorrência de algum dano, nós estamos falando de responsabilidade civil. A lei civil, ela escolheu que as pessoas, no relacionamento entre elas, se uma causar dano à outra, ela pode responsabilizar civilmente aquela pessoa causadora do dano. Agora, a responsabilidade civil, ela decorre basicamente de duas fontes. Da onde que nasce uma responsabilidade civil? A primeira fonte é a lei. A lei não estabelece, por exemplo, que o pai tem o dever, tem a responsabilidade de sustentar o filho, de pagar alimentos para o filho. Essa é uma responsabilidade civil que decorre da lei. Mas a responsabilidade civil, ela pode nascer também de um contrato. Imagina que você faz um contrato de aluguel e lá vocês estabelecem a responsabilidade do inquilino de pagar o aluguel. Isso é a responsabilidade. A responsabilidade, então, ela pode advir de um contrato ou ela pode advir da lei. A lei fala, por exemplo, que todo aquele que causar um dano fica obrigado a reparar. Então imagina que você comete um ato ilícito, você fura o sinal lá, quando você está trafegando numa avenida, você comete um ato ilícito e causa dano à pessoa. Você vai lá na nossa legislação e a legislação fala que todo aquele que causar dano fica obrigado a reparar. Então você já sabe que a responsabilização civil, ela pode vir da lei, do que prevê a lei em sentido amplo, todo tipo de lei, né? E também do contrato. Se você faz um contrato, faz um acordo e você não cumpre, pode advir uma responsabilidade civil. Como regra, quando há algum conflito, as pessoas não se entendem em algum aspecto, leva-se a discussão para o Poder Judiciário, não é assim que faz? Quando, por exemplo, você compra uma passagem aérea, o seu cliente compra a passagem aérea, vai para o avião e chega lá, o avião atrasa 5 horas, você vai buscar a responsabilização civil daquela empresa, porque ela causou um ato ilícito, ela não cumpriu
o contrato de transporte. Ela se comprometeu a te levar às 10 horas da manhã, chegou lá às 5 horas da tarde, o avião ainda não tinha saído. Então, se a empresa não quiser pagar a indenização, você vai lá no balcão, vai reclamar a indenização, se a empresa não quiser pagar, o que que você faz? Você entra no Poder Judiciário e é o juiz quem vai decidir se há responsabilização ou não há. Você sabe, então, que o dano, isso que nós estamos falando de provar o dano, ele é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Eu não posso pedir responsabilidade de alguém se não houve dano. Por exemplo, o João passou no sinal vermelho, bateu no carro do José, mas não causou dano nenhum. Mal encostou, não tem dano nenhum. Então, para que haja responsabilidade civil, é necessário que haja a presença dos pressupostos da responsabilidade civil. E é isso que nós vamos ver aqui agora. São 3 os pressupostos da responsabilidade civil, tá bom? Você que está no Instagram, você já deve saber, mas não menospreze essas informações. Os 3 pressupostos da responsabilidade civil. Um nós já falamos, que é o dano. Tem que ocorrer o dano para você pedir a reparação de alguém. O segundo é o ato ilícito. Tá? Se eu causo um dano a alguém, mas agindo licitamente, eu não posso pedir indenização. Por exemplo, o policial. O policial tem a função de proteger as pessoas. Então, se ele atira num bandido que está prestes a matar uma pessoa, ele está no exercício regular de um direito dele e ele não está praticando um ato ilícito, ele está lá no exercício da profissão dele. Ao olhar da legislação civil, esse ato não é um ato ilícito, muito embora ele pode até acabar tirando a vida de uma pessoa, ele não vai poder ser responsabilizado civilmente, porque a responsabilidade civil exige os pressupostos, que nós já vimos o dano e nós já vimos o ato ilícito. E o terceiro pressuposto, ele decorre basicamente da lógica, que é o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito. Tá? O ato ilícito praticado pela pessoa leva a um dano. Se eu pratiquei um ato ilícito e a pessoa teve dano por um outro motivo e não pelo meu ato ilícito, não há o nexo de causalidade. O que você precisa estar muito atento? Tá? Que o dano, tá? A nossa Constituição fala que o dano ele pode ser de 2 espécies. Ele pode ser material ou ele pode ser um dano moral. A aula de hoje nós escolhemos falar do dano moral porque o dano moral tem alguns complicadores. E o principal deles é a quantificação do dano moral. Né? Como que você faz para chegar a um valor do dano moral? Esse é um grande problema. Por quê? Porque a própria lei ela não apresenta para a gente critérios objetivos. Acaba ficando aí na cabeça de cada juiz. E a minha função hoje vai ser trazer para você alguns parâmetros que o STJ tem trazido na hora de fixar o dano moral. Vamos lá? Você já sabe os pressupostos, então, da responsabilidade civil. Ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Você já sabe também, para que haja a responsabilidade civil de alguém, essa responsabilidade ela deve estar prevista na lei ou em um contrato. Você sabendo quais são os pressupostos da responsabilidade civil, fica fácil descobrir o que pode ser objeto de prova, o que você precisa provar. Então, a depender do caso concreto, você vai ter que fazer um determinado tipo de prova, tá bom? Vamos começar falando do ato ilícito. Quando que você precisa provar o ato ilícito? Seja na audiência, seja por documentos, seja por perícia. Às vezes, lembra dos 3 pressupostos? Vamos falar primeiramente do ato ilícito. Olha, imagina o seguinte exemplo. O José afirma que o João passou no sinal vermelho, ou seja, praticou um ato ilícito, e por isso causou um acidente de carro. Lá na contestação, o João ele nega, ele fala que ele não passou no sinal vermelho. Pronto, esse ato ilícito precisa ser provado. Viu? O primeiro pressuposto é o ato ilícito. O José alega que o João passou no sinal vermelho e o João na contestação fala que ele não passou no sinal vermelho. Você precisa provar esse ato ilícito. Como que você vai provar esse ato ilícito? Com qualquer tipo de prova. Serve prova testemunhal, serve registro de câmera de segurança, serve fotografias que, vamos imaginar que alguém fotografou o momento exato do acidente. Todas as provas têm o mesmo valor, isso é muito importante que você saiba, tá? Não há uma tarifação de prova. Se eu levar lá uma testemunha que vai falar para o juiz que o João passou no sinal vermelho, essa testemunha vai valer mais do que uma câmera de segurança. Ou o contrário, a câmera de segurança vale mais do que a testemunha. Não há tarifação. Então, às vezes você pode ser chamado a ter que provar o ato ilícito. E guarda uma coisa, a prova do ato ilícito compete àquele que alega. Se você é o advogado do José e você está alegando que o João passou no sinal vermelho, você tem que provar essa alegação, tá bom?
isso faz parte do ônus da prova. Vamos imaginar um segundo exemplo. A Jennifer, ela fala que ela conheceu o João lá no Tinder e que na confiança ela mandou para o João várias fotos íntimas, tá? E sem a sua autorização, sem a autorização da Jennifer, o João acabou divulgando essas fotos na internet, tá? Já na contestação, a hora que o João é chamado a contestar essa alegação, o João, ele nega que ele tenha divulgado as fotos. Então, essa atitude ilícita do João, a divulgação das fotos, tem que ser provada pela Jennifer. E aí, qualquer tipo de prova serve, tá? Seja testemunha, seja... Imagina que você leva para o juiz testemunhas que afirmem que receberam as fotos de João. Foi o João mesmo que mandou. Ou uma testemunha que está num grupo do WhatsApp que fala, não, eu estou no grupo e o João mandou essas fotos pelo grupo, tá? Perícia no aparelho do João, qualquer tipo de prova serve. Nesse primeiro ponto, o que a gente não tem muita dificuldade, você tem que estar atento para isso. O ato ilícito que você alega, às vezes ele precisa ser provado. E para você saber se ele precisa ser provado ou não, vai depender da alegação da contestação. Toda vez que o réu negar a prática do ato ilícito, compete ao autor provar que esse ato ilícito realmente ocorreu e que foi praticado pelo réu. Agora, nós vamos entrar no ponto mais importante, que é a prova efetivamente do dano, tá? Na responsabilidade civil. Vamos lá? Eu estou me guiando por um mapa mental. Você que está aqui nessa aula, se você ficar até o final, eu vou te falar como que faz para você ter acesso a esse mapa mental. Então fica aí, fica até o final. Peço desculpa, a gente começou com um pouco de atraso, a gente estava com problema de configuração aqui no YouTube. Peço até desculpa pelo pessoal que estava no YouTube e não conseguiu assistir, mas vamos lá. Agora vamos falar da ocorrência do dano moral. Imagina o seguinte, o José afirma que o João passou no sinal vermelho, ou seja, praticou um ato ilícito, e por isso causou o acidente e o dano. Na contestação, o João ele não nega que ele tenha passado no sinal vermelho e batido no carro do José, mas ele alega que não há prova do dano. Imagina no exemplo que eu dei. João passou no sinal vermelho, encostou no carro do José e não praticou dano nenhum. Falta o segundo pressuposto da responsabilidade civil, que é a alegação do dano. Então você, como advogado, talvez vai ser chamado a provar a ocorrência do dano. Nesse exemplo que eu estou dando é muito simples. Bate foto do carro lá todo amassado, leve testemunhas que viram o carro todo amassado depois do acidente, leve o orçamento da oficina que você levou o carro para consertar e o mecânico relatou todos os danos, todas as avarias que o carro acabou sofrendo. Não há dificuldade em você provar o dano. O que eu estou querendo dizer é que às vezes você pode ser chamado a ter que provar o dano. Falamos do ato ilícito, agora estamos falando do dano. E aqui eu quero te dar o primeiro alerta prático. Anota aí que isso é muito importante. Especificamente quanto ao dano moral, tá? A jurisprudência tem consolidado algumas situações em que o dano é presumido, ou seja, você não precisa provar a ocorrência do dano. Em latim se usa uma expressão que fala in re ipsa. Quando fala que o dano é in re ipsa, quer dizer que você não precisa provar, basta você alegar e mostrar a ocorrência do ato ilícito. Vamos para um exemplo bem claro e bem fácil, que talvez é o seu caso, você já tenha passado por isso. Inscrição indevida do nome do seu cliente no Serasa, no SPC ou em qualquer cadastro. A jurisprudência do STJ já considerou que esse tipo de ato ilícito, inscrever o nome de alguém no Serasa, no SPC, causa dano moral de forma presumida. Você não precisa provar. Eu coloquei aqui no meu mapa mental algumas situações, listei 6 situações em que o STJ considera que o dano é presumido, ou seja, que você não precisa provar. E eu vou falar sobre cada uma delas, tá? A primeira delas, e aqui no meu mapa mental eu coloquei exatamente o número do julgado para que você depois possa acessar esse julgado, tirar todas as dúvidas. O STJ fala o seguinte: quando uma pessoa leva para a boca um alimento que tem um corpo estranho, o dano moral é presumido, não precisa provar. Eu já tive um caso em que a pessoa comprou um refrigerante, abriu o refrigerante, quando tomou o primeiro gole, viu que tinha um corpo estranho, tinha um rato dentro da garrafa de refrigerante. Eu já julguei um caso assim, tá? Nesses casos em que se leva à boca um alimento com um corpo estranho, o STJ já definiu que o dano moral é presumido, você não tem necessidade de provar.
tá? O número do recurso especial é 1644-4005. Eu estou falando aqui, você não tem obrigação e nem se preocupe em anotar. Por quê? Está no mapa mental que eu vou compartilhar com aqueles que ficarem até o final. Esse é o primeiro dano moral que você não precisa provar. Levar à boca alimento que tem corpo estranho. O segundo, eu já falei aqui para você. Inscrição ou manutenção indevida do nome de alguém em cadastro de devedor. Se isso acontecer com o seu cliente, você vai ter que provar lá a ocorrência do ato ilícito, né? Então lá na sua petição inicial, você junta o comprovante do nome dele inscrito, no Serasa ou no SPC sem que exista dívida nenhuma, e o dano moral é presumido. Você não precisa se preocupar em levar testemunha em audiência para falar que seu cliente ficou abalado ou não ficou, tá bom? Para quem está perguntando no Instagram o número do recurso especial, não se preocupe, fica até o final que eu vou te falar como que faz para você ter acesso a esse mapa mental. Tá bom? Terceira hipótese em que o STJ considera que o dano moral é presumido, ou seja, você não precisa provar o dano. Talão de cheque extraviado. Imagina que o seu cliente teve um talão de cheque furtado, o talão dele sumiu, ele registrou lá a ocorrência na polícia e uma pessoa que encontrou esse talão começa a dar um monte de cheque e o banco desconta, mesmo tendo sido avisado que o talão de cheque foi extraviado. O STJ entendeu que há responsabilidade do banco e que o dano moral nesse caso é presumido, não há necessidade de se provar. Um outro muito importante, um outro dano moral presumido segundo o STJ, atraso de voo ou também o que se chama de overbooking, tá? O STJ já decidiu, eu vou compartilhar com você aqui no meu mapa mental o número do recurso especial, que atraso em voo causa dano moral e a prova não é necessária, né? Você não precisa fazer a prova desse dano moral, porque o dano é presumido. Muito importante que você saiba que nós vamos falar mais à frente a respeito da extensão do dano, tá? Eu acho que é o ponto principal da nossa aula. Como que o juiz faz para mensurar, para chegar ao valor desse dano. E aqui está uma coisa muito importante. Tudo bem, atraso no voo, o dano moral é presumido. Mas se você não concorda comigo que é diferente um voo que atrasa meia hora de um voo que atrasa 10 horas, você não concorda comigo que a extensão do dano moral nesse segundo caso é muito maior do que o primeiro caso, então nós vamos falar mais à frente de como você se baliza, como que o juiz se baliza para chegar a um valor da indenização, um valor razoável. Mas o principal que eu vou falar é como que você, advogado, pode ajudar o juiz a ter parâmetros objetivos para aumentar o valor da indenização, tá bom? Vou falar mais à frente. Outros casos em que você não precisa provar o dano moral. Diploma não reconhecido pelo MEC. O STJ já julgou, num caso acho que do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, que alguns acadêmicos que cursavam arquitetura terminaram, receberam um diploma e depois descobriram que o diploma não era reconhecido pelo MEC, isso gera dano moral presumido, in re ipsa, tá? Alguns casos também acabam sendo óbvios, você não vai ter necessidade de provar. Por exemplo, a perda de um parente, né? Então imagina que o seu cliente teve o filho atropelado e morto. Ele não vai ter que provar que ele sofreu dano moral por ter perdido um filho, isso decorre da lógica, tá bom? Agora, o que eu recomendo? E aqui é um alerta prático muito importante. Sempre que você for entrar com uma ação pedindo dano moral, pesquisa a jurisprudência do seu estado, daquele estado em que você vai entrar com a ação, se já há alguma manifestação sobre o fato que você vai entrar, sobre o assunto do seu processo. Se há alguma manifestação no sentido de que, no seu caso concreto, o dano moral é presumido ou não. Se você fizer isso, você vai facilitar a sua vida e vai facilitar também a vida do julgador. Isso é muito importante, tá bom? Pode ser que em alguns casos, e agora que entra a grande importância da nossa aula, pode ser que em alguns casos o réu ele não contesta a existência do dano. O réu ele não nega que houve dano, ele nega apenas a extensão do dano. Isso serve para o dano material e para o dano moral. Vamos lá que eu vou dar alguns exemplos que pode facilitar o seu entendimento. Por exemplo, um acidente de trânsito, o réu não nega que causou o dano. Ele fala, não, de fato eu bati, amassou o carro do autor. Mas ele contesta o pedido, o valor que foi pedido do conserto. Ele fala, tudo bem, eu causei o dano, eu amassei o carro do autor,
Mas a indenização material não deve ser de 20 mil reais. Afinal de contas, só estragou um para-choque. A indenização tem que ser de 500 reais. Em alguns casos, você vai ser chamado a provar não mais o dano, porque o dano não é contestado. Você vai ser chamado a provar a extensão do dano. Um outro exemplo é inscrição indevida em cadastro de devedor. Há, como eu falei para você, uma presunção de dano. Se você não fizer nenhuma prova, a jurisprudência já consolidou que uma indenização entre 5 e 10 mil reais pelo dano moral por essa inscrição devida está de bom tamanho. Mas eu vou te mostrar um pouco mais à frente como que você faz para provar para o juiz que no seu caso concreto a indenização tem que ser maior. Quando a gente está falando de dano material, não há grande dificuldade em se provar a extensão do dano. Afinal de contas, basta você juntar lá orçamentos, né? E aí as pessoas sempre perguntam, 1 ou 2 orçamentos ou 3 orçamentos? Isso pouco importa. Se você juntar um orçamento que seja razoável e o réu contestar, o juiz vai determinar que seja feita uma perícia e a perícia vai constatar que o valor que você apresentou do único orçamento é válido. Então não se preocupe, essa história de 3 orçamentos é mais costume do que realmente devido, tá bom? Então, se o dano for material, não há nenhuma dificuldade. O grande dilema da responsabilidade civil está na quantificação do dano moral. E é aqui que entra o ponto mais importante da nossa aula e é onde eu vou te mostrar como que você pode fazer para que as suas ações possam ter pedido de dano moral de maiores valores acolhidos. Vamos lá? Qual que é o valor justo? Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se coloca agora na posição do juiz. Qual que é o valor justo para indenizar a dor de um pai que perdeu o filho? Você sabe responder para mim? Qual que é o valor justo? Eu tenho certeza que só das pessoas que estão ao vivo aqui na nossa live vai sair um valor diferente para cada um. Qual que é o valor justo para indenizar a vergonha de quem teve o nome inserido indevidamente num cadastro de devedor, no Serasa, no SPC? Qual que é o valor justo para isso? Eu tenho certeza também que se vocês forem me responder, vai sair um valor justo para cada uma das pessoas. E aqui entra um alerta prático muito importante. A jurisprudência, ela tem procurado dar alguns parâmetros indenizatórios, sugerindo alguns valores, tá? Mas o mais importante é que compete a você, advogado, municiar o juiz de elementos que permitam que ele faça uma fixação da indenização em um valor diferenciado. O STJ, por que eu falo do STJ? Porque é o STJ quem tem a palavra final. É o STJ quem dá a palavra final no que diz respeito ao dano moral e é o STJ que pode modificar uma indenização por dano moral que foi arbitrada em segundo grau, talvez em valor exorbitante ou talvez em valor ínfimo. De fato, é muito subjetivo você dizer qual é o valor justo para indenização por dano moral. Mas eu vou mostrar para você como que objetivamente você pode contribuir com o juiz, para que o juiz, na hora que ele for colocar na balança para ver se um valor é mais adequado que o outro, você vai ter trazido elementos para que ele possa, de fato, esse caso, houve a inscrição no nome do Serasa ou do SPC, por exemplo, mas não é um caso comum. Eu não posso ficar entre 5 ou 10 mil reais. E eu vou te mostrar como que você faz isso. Como eu disse, o STJ, ele tem a palavra final. E ele tem buscado dar o valor do dano moral, buscando atender duas funções. Eu quero que você preste muita atenção que essas duas funções você tem que estar muito ligado na hora que você for escrever a sua petição inicial. Qual é o objetivo do STJ? E quando eu falo STJ, você pode ter certeza que isso está na cabeça de todos os juízes, quando você vai escolher um valor de indenização. O primeiro objetivo é achar um valor que repare o dano ou minimize a dor da vítima. Tá? Imagina então a perda de um filho. Se eu estabelecer uma indenização de R$1.000 para a perda de um filho, vai minimizar a dor da vítima? Vai contribuir para que minimize a dor da vítima? É lógico e é claro que nenhuma prestação financeira repara a dor da perda de um filho, mas ela pode amenizar. Então o primeiro parâmetro, minimizar a dor da vítima, é isso que o julgador leva em conta. O segundo parâmetro, punir o ofensor para que o fato não se repita. Então imagina, para uma grande empresa, uma multinacional, pagar uma indenização por dano moral de R$5.000
é punição? Ela vai deixar de praticar o mesmo ato, recebendo uma punição tão ínfima que para ela não é nada? É claro que não. Por isso que é muito importante, e eu vou passar a mostrar agora como que você, advogado, pode contribuir nesses dois aspectos. Quando a gente está falando de reparar a dor da vítima, aqui eu quero que você anote um alerta prático. Aqui entra a sua obrigação de provar que a dor da vítima foi mais acentuada do que o normal. Por exemplo, você não concorda comigo que é diferente ficar um dia sem água do que ficar 4 dias sem água por um corte indevido? Então imagina que o seu cliente te procurou e falou, olha, a companhia de água cortou a água da minha casa indevidamente. E eu fiquei sem água por 4 dias. E aí, lá na contestação, a empresa ela não nega que ela tenha cortado, mas ela fala, olha, esse valor pedido de dano moral aí está muito elevado. O que você vai fazer? Você vai provar para o juiz que o seu cliente ele não ficou só um dia sem água ou só algumas horas sem água, ele ficou 4 dias. E o que mais que você vai fazer? Você vai provar para o juiz todos os transtornos que ele teve por ter ficado 4 dias sem água. É isso mesmo, você vai levar testemunha, olha, tivemos que pedir água no vizinho, de fato, eu sou o vizinho, ele veio pedir água na minha casa, ele teve que tomar banho 3 dias na casa da sogra. Quer dano moral maior do que isso? Você tem que tomar banho na casa da sogra? Então, o que é importante que você saiba? O valor do dano moral. E aí tem gente que fala, o juiz tal fixou um valor e o outro fixou esse outro valor. É claro, o juiz ele leva em consideração as peculiaridades do caso concreto. E compete a você mostrar como advogado, que o seu caso concreto não foi comum, é um caso em que o dano foi muito mais latente. Perda de um filho, por exemplo. Você pode provar por testemunhas que aquele pai, ele era muito ligado com o filho, eles estavam sempre juntos, o que é diferente de um pai que não está nem aí para o filho, de um pai que vê o filho uma vez por ano, que nem telefona, que não tem um laço de afeto igual, que não tem um laço de afeto muito acentuado. Você não concorda comigo que é diferente, a indenização tem que ser diferente para esses dois casos? Mas como que o juiz vai adivinhar isso? É você que tem que provar. Um outro fato, você não concorda comigo que é diferente se o João mostrar a foto íntima da Jennifer, que ele conheceu lá no Tinder, em uma roda de amigos? Não é diferente dele publicar na internet para milhões de pessoas? A extensão do dano não é muito maior? Então você, como advogado, tem que provar para o juiz o alcance dessa exposição da intimidade da Jennifer. Você vai provar para o juiz, seja através de testemunha, seja através de perícia, seja através de print, que a extensão desse dano foi muito maior do que normalmente acontece. Então, fica com esse alerta prático. Reparar e minimizar a dor da vítima é você que tem que provar para o juiz qual foi a dor da vítima. Por exemplo, a gente está falando de dano moral. Se efetivamente o seu cliente teve dano moral, pode ser que ele tenha procurado a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Compete a você trazer para o juiz essa psiquiatra, arrola ela como testemunha, essa psicóloga, para que ela relate para o juiz efetivamente a dor moral. É claro que em alguns casos parece óbvio que houve o dano moral. É claro que você divulgar foto íntima de uma pessoa decorre da lógica até você falar que houve dano moral. Agora, o valor da indenização vai depender do grau de ofensa que a vítima sentiu. E isso depende de prova, tá bom? Segundo parâmetro, punir o ofensor para que o fato não se repita. Como que o STJ tem feito isso? E aqui entra um outro alerta prático, tá? Aqui, mais uma vez, entra a sua obrigação de provar para o juiz que a punição deve ser elevada. Primeiro, porque o ofensor ele tem grande capacidade econômica e por isso se o valor da indenização for baixo, ele não vai nem sentir. E segundo também, porque você pode ter tentado alertar para que o fato ilícito não ocorresse ou para que fosse minimizado, mas acabou não adiantando. Por exemplo, o seu cliente teve o nome inscrito no Serasa, no SPC e extrajudicialmente você ou seu cliente ligou para a empresa, pediu a baixa, insistiu para que eles tirassem o nome do Serasa, provou que estava indevido. Olha, se você provar para o juiz que você fez tudo isso, você pode ter certeza que o valor da indenização vai ser maior do que normalmente o juiz arbitraria se você não fizer nenhuma prova nesse sentido. Por quê? Porque o juiz vai falar, eu tenho que punir essa empresa e nesse caso a punição tem que ser ainda maior porque ela, mesmo alertada pela parte, ela não trouxe
ela não tomou nenhuma providência. Então veja como é importante que você, advogado, não só alegue na sua petição inicial, você tem que alegar e tem que trazer prova. Mais uma vez, qualquer tipo de prova serve, seja testemunhal, documental, pericial, não tem problema, tá? Olha, observação. Segundo o STJ, e eu falo sempre do STJ, que é ele que baliza todas as decisões do juiz, a indenização, ela não pode ser ínfima, tá? Não pode ser de um valor muito reduzido, de modo a servir de humilhação à vítima, né? Mas também não pode ser exorbitante para não representar enriquecimento sem causa. Esses são dois parâmetros que o STJ traz. Quanto à vítima, para que você possa ter plena noção na hora que você estiver peticionando, o que o STJ considera? Primeiro, ele considera o tipo de ocorrência. Houve morte, houve lesão física, houve deformidade. É claro que é diferente na hora que o juiz vai arbitrar a indenização, se houve morte, se houve lesão ou se houve deformidade. Ele considera também, o STJ e os juízes consideram, o padecimento da própria pessoa e dos familiares. Tá? Aquela pessoa sofreu muito com aquele ato ilícito, ou sofreu mais ou menos, ou não trouxe prova nenhuma do sofrimento. Esse sofrimento só é presumido. Então, se você trouxer prova desse sofrimento, você vai conseguir que a indenização seja fixada num patamar maior. Circunstâncias de fato, por exemplo, como uma divulgação maior ou menor, que eu acabei de falar para você, você não concorda comigo que saiu uma notícia falsa de um crime num jornal local e num jornal nacional? A indenização não tem que ser muito maior nesse jornal nacional, porque afinal de contas a extensão do dano foi muito maior, atingiu muito mais gente, né? E o STJ também considera as consequências psicológicas de longa duração para a vítima. Então é muito importante que se o seu cliente teve um abalo emocional que perdurou no tempo, chegou a entrar em estado de depressão, você tem que fazer prova disso para o juiz, você tem que trazer os profissionais médicos que atenderam o seu cliente, você tem que trazer a medicação, né, que o seu cliente tomou, tudo isso para que o juiz leve em consideração na hora de mensurar o valor do dano. Tá? Quanto ao ofensor, quanto àquele que praticou o ato ilícito, o que o STJ leva em consideração e que você, como advogado, tem que estar muito atento? Primeiro, a gravidade da conduta ofensiva. Às vezes o ato ilícito apesar de ter sido lícito, não foi tão grave assim, então o valor da indenização vai ser menor. A segunda, a desconsideração dos sentimentos humanos na hora de agir. Tá? Se a empresa ou a outra pessoa desconsiderou absolutamente qualquer sentimento humano na hora de praticar o ato ilícito, os juízes costumam considerar isso como um parâmetro para aumentar o valor da indenização. Tá? Os juízes também levam em consideração a força econômica da empresa. E a quem compete provar a força econômica da empresa? A você, advogado do autor que está pedindo a indenização. Então, como que o juiz vai adivinhar qual é a capacidade financeira da empresa lá do interior que inscreveu o nome do seu cliente no Serasa ou no SPC? O juiz não tem capacidade de dizer se trata de uma pequena empresa, de uma grande empresa, então você precisa fazer prova. E você pode fazer de várias maneiras. Você pode pedir para que o juiz inverta o ônus da prova e determine que a empresa junte os seus balanços comerciais. Você pode pedir para o juiz, por exemplo, consultar o Bacenjude, o Infojude da Receita Federal e buscar a declaração de imposto de renda dessa empresa, e aí você vai argumentar: juiz, essa empresa movimenta milhões por ano, a indenização tem que ser num valor elevado, senão ela não vai nem sentir essa punição. E com isso você municia o juiz de elemento para ele arbitrar uma indenização ainda maior. Tá? A punição, ela tem que ter efeito pedagógico. Ela não pode ser um estímulo para que a empresa continue praticando atos ilícitos. E aqui eu quero fazer uma meia-culpa. O Poder Judiciário tem sido muito modesto na hora de fixar a indenização contra grandes empresas, principalmente empresas que exercem atividades de concessão pública. Empresas de telefonia, de água ou de luz são multinacionais que, quando é arbitrada uma indenização de 5, 3 mil reais, para ela é como se não tivesse arbitrado nada. Às vezes, empresa de telefonia que fica aí colocando tarifa não contratada na conta das pessoas, ela ganha muito mais com as pessoas que acabam pagando essas tarifas do que pagando. Ela nem se incomoda em ter que pagar a indenização para uma ou para outra que acabam entrando com ação na justiça. Então, é muito importante que você faça prova para o juiz da capacidade financeira da empresa. Eu quero compartilhar aqui com você alguns casos já julgados pelo STJ em que ele, de alguma forma, já balizou o valor da indenização. Ou seja, se você não provar nada,
de diferente, se você não trouxer nenhuma prova diferente para o juiz, ele vai arbitrar a indenização, o STJ vai arbitrar a indenização nesse patamar que está na tabela aqui do meu mapa mental. Repetindo, como que faz para você ter acesso a esse mapa mental? Aguenta aí que mais 5 minutinhos eu vou te contar. Bom, alguns casos que o STJ já julgou. Recusa em cobrir tratamento médico hospitalar. Indenização pelo STJ, R$20 mil. Recusa em fornecer medicamento, tá? Sem que cause dano à saúde. O STJ já arbitrou perto de entre 4 e 65 mil reais, dependendo do caso. Cancelamento injustificado de voo, o STJ arbitra aí uma indenização de 8 mil reais, tá? Inscrição em cadastro de inadimplente, o teto do STJ, se você não provar nada de diferente, é 10 mil reais. Revista íntima abusiva, o STJ arbitra em torno de 23 mil reais. E aí tem uma série já de casos concretos que o STJ já tem balizado o valor do dano moral. Então não adianta lá na inicial você pedir para um cancelamento de voo 100 mil reais, a não ser que você prove, como eu estou te dizendo, que o cancelamento do voo trouxe um transtorno moral muito maior, muito fora da média para o seu cliente. O que eu quero fazer você relembrar agora? Vamos recapitular tudo que nós já aprendemos até agora para que você não esqueça nada. Primeiro ponto, é muito importante. Você já sabe que a responsabilidade civil ela pode decorrer da lei ou de um contrato. E às vezes um ato ilícito gera o dever de indenizar. Mas para isso é necessário que a responsabilidade civil, que você demonstre a existência dos 3 pressupostos. O primeiro que nós falamos que é o ato ilícito, o segundo é o dano e o terceiro é o nexo de causalidade. Tem que existir nexo entre aquele ato ilícito e tem que existir nexo entre o dano que você mencionou. Você sabendo quais são os pressupostos da responsabilidade civil, fica muito mais fácil você saber o que você tem que provar para o juiz. Se o réu nega o ato ilícito, você precisa trazer prova de que o ato ilícito ocorreu. Se o réu nega o dano, você tem que provar para o juiz que o dano ocorreu, mas às vezes o réu não nega o dano, ele nega a extensão do dano. Ele fala que o dano não foi tudo aquilo que está sendo pedido da inicial. E você tem que entrar como prova. E o dano moral tem a particularidade de não haver na legislação parâmetros para o juiz. Então compete a você, como advogado, trazer para o juiz todos esses parâmetros que nós já falamos, tá? Parâmetros para que o juiz possa ver que a dor da vítima foi elevada e parâmetros que o juiz possa ver que o valor da indenização efetivamente tem que servir para punir o ofensor, não pode ser um valor ínfimo. O que o STJ leva em consideração, então? O tipo de ocorrência, se for morte, lesão, deformidade, o padecimento da própria pessoa, a extensão da divulgação, lembra do caso que eu falei de divulgação de fotos íntimas na internet? E você tem que estar atento também para os casos de dano moral in re ipsa. O que quer dizer? Dano moral presumido, que não precisa de prova. Sempre no seu caso concreto, pesquise a jurisprudência do seu tribunal para ver se naquele caso que aconteceu com o cliente, o dano já não é presumido, que você não precisa trazer prova para o juiz. Essas eram as principais colocações que eu queria trazer para vocês.